Ok, meninos, então boa tarde. Iniciando aqui. Então é o seguinte, eu vou falar rapidamente aqui dos objetos, apesar de a gente já ter utilizado na aula passada algumas formas de fazer o controle com a parte da planilha, certo? Mas eu preciso falar para vocês aqui do posicionamento da hierarquia dos objetos, tá certo? Então eu vou fazer rapidamente aqui na planilha. Eu ia fazer aqui no quadro, mas vou preferir montar aqui, tá? Então vai ser mais ou menos assim. A gente tem um objeto maior. Dá para ver? Chamado application. Esse objeto, ele é a própria aplicação, tá? É a própria ferramenta, é o próprio Excel. Ele vai conter todos os recursos necessários para eu executar qualquer coisa que eu precisar, tá certo? Desde chamar uma célula, acessar uma planilha, né, um sheet, abrir o Excel, fechar o Excel, salvar ou qualquer coisa desse tipo, certo? Dentro dele, ou seja, abaixo dele na hierarquia, mas pertencente a ele, a gente tem um cara chamado workbook, certo? Workbook, que para nós é chamado aqui de pasta de trabalho, né? Na nossa tradução virou pasta de trabalho, mas lá no inglês ele é o workbook, é o livro de trabalho. Esse livro de trabalho é o próprio arquivo XLS, né? Ou para macro XLSN, tá certo? É o próprio arquivo. Então esse arquivo é o que contém os seus as suas planilhas, os seus dados, os seus gráficos, né? As suas tabelas dinâmicas, tudo está dentro dessa pasta de trabalho, desse workbook, certo? Ou seja, eu posso ter mais de um workbook dentro da mesma aplicação, tá? E eu posso controlar todas elas. Dentro desse workbook eu vou ter vários objetos, tá? O próximo objeto que pertence a ele é o worksheet. O worksheet, ele é um objeto que controla as abas. Isso aqui, ó, que controla as planilhas. Tá certo? Esse worksheet é que controla essa planilha. Então, esse worksheet eu posso criar, eu posso dar um nome, eu posso remover, eu posso mover de local, tá certo? Esse cara que vai fazer isso, tá? Existe, além do worksheet, dentro desse worksheet, tá? Existe um outro objeto. Eu digo que é dentro dele, mas na verdade dentro da hierarquia ele não está dentro, ele está ao lado, ele é como se fosse um outro objeto. É uma coleção de folhas, certo? Chamada sheets, tá? Toda vida que você vê um objeto desse e com um S no final, eu estou dizendo que esse cara é uma coleção. Então eu vou ter mais de um, certo? Dentro desses sheets, aí sim, eu vou ter um outro objeto chamado sheet, tá? Aí você pergunta, qual é a diferença entre eu trabalhar com sheet ou trabalhar com worksheet? Em princípio, nenhuma, tá? Porque os dois vão fazer as mesmas ações, tá? A única diferença é porque esse sheet aqui, ele está ligado diretamente aqui ao worksheet, tá? E o worksheet direto ao application. Mas os dois vão fazer as mesmas ações. Inclusive, pelo application, eu posso até chamar o sheet. E esse sheet? É a coleção. Mas qual a aplicabilidade dele? Uma coleção de planilhas que vão ser... Uma coleção de planilhas. Que, por exemplo, eu posso criar uma rotina aqui, eu tenho, sei lá, 30 planilhas dentro desse meu arquivo. Mas eu preciso percorrer todos eles para encontrar um específico. Certo? Tipo, eu quero
Tipo, eu tenho planilhas com data. Então eu preciso que ele percorra todas as planilhas para achar aquela data específica que eu estou caçando. Então, para não ter que criar uma estrutura muito complexa para fazer isso, né, e nem eu ter que ficar abrindo planilha por planilha, eu posso utilizar a coleção, no caso Sheets, e mandar alguém percorrer essa coleção. Percorrer, quando eu digo, eu crio uma forma para dizer o seguinte: ó Excel, pega a coleção de folhas que eu tenho aí, essas 30 planilhas, e olha em cada uma delas e vê para mim qual é a que tem a data tal. E se tiver, você abre essa planilha e bota visível para mim. É isso que eu quero que ele faça. Tá? Então a forma mais simples é utilizar um sheet. O worksheet, sim. Mas eu tenho um objeto worksheets. Ou uma coleção. Eu tenho uma coleção worksheets. Certo? Quando você está falando, o sheets eu posso pegar várias aplicações, várias pastas de trabalho diferentes. Eu posso. Eu tenho workbooks também. Eu tenho uma coleção workbooks. Certo? Mas aqui eu quis colocar só os objetos. Né? Por acaso, dentro do worksheet eu tenho uma coleção já intrínseca a ela, que é a coleção de folhas. Certo? Que é o worksheets. Né? E dentro do worksheet eu tenho uma folha. Tá? Em princípio, sempre você vai pensar no objeto, que é o sem o S. Mas vai ter situações que você pode precisar trabalhar com mais de uma área de trabalho. Então você vai ter que trabalhar com a coleção. Certo? Então existe worksheets e workbooks. E digamos que dentro do worksheet ou dentro do sheet, eu vou ter um outro cara que é o range. Certo? O que é o range? O range é uma seleção. Tá? Onde eu posso definir qual a primeira célula e qual a última célula. Tá certo? Tanto é que o range é uma seleção que ele não é a menor parte de dentro do Excel. Né? Exemplo, nos seres vivos, qual é a menor parte? A célula, né? É a menor parte, a menor unidade que compõe, né? Então o range não é a menor unidade. Aí você olha, como não? Se eu olhar para uma tabela, eu vejo colunas e linhas, aquele ponto de interseção eu chamo de célula, é a menor unidade, não é verdade? Só que o range não é. Ainda tem um cara que é menor do que ele. Esse cara é o cells. Esse sim, é a menor unidade. Então, o cells, ele é o cara que vai ser a interseção entre a coluna e a linha. Tá certo? E olha só que interessante. O range, ele na verdade tem dentro dele 2 ou mais cells. Ele tem uma sequência de cells. Tá certo? Eu posso tanto definir cells dentro dele, quanto eu posso escrever literalmente. Tá? Ele é um objeto extremamente complexo para poder fazer esse controle. Tá? Aí, exemplificando. O range, eu posso simplesmente dizer isso aqui, ó. Eu posso? Range A1. Aí se eu botar ponto select, ele faz a seleção daquela célula. Não é assim? Vamos ver aqui na prática. Aqui no lado, ó. Vou criar aqui um subteste. Ó. Criei aqui um subteste. E vou fazer isso. Range. Estão vendo que quando eu abro aqui o parênteses, o help dele me mostra cell 1, cell 2 como range? Né? Significa dizer que esse cell 1 e cell 2 é o objeto menor que está ali dentro. Tá? Mas eu posso simplesmente dizer isso aqui, ó. Ponto select. E quando eu der um F5, ó, ele seleciona a célula A1. Tudo bem?
Isso aqui é o que a gente sabe que ele faz. Agora, eu posso fazer isso aqui, ó. O Cells, ele é linha e coluna. Ele é que é a interseção, por isso ele é a menor unidade, tá certo? Linha e coluna. Lembrando que as colunas são numeradas de 1 até o final, se não me engano são 256, tá certo? E a linha de 1, no caso aqui eu estou usando uma planilha padrão, então ela vai de 1 até 1 milhão, né? Ó, 1.048.576. Certo? Então, esse aqui é a menor unidade. Então, como é que eu faria essa seleção? Então, vamos na forma padrão. Linha 1, coluna 1, ponto select. Né? Ou seja, de qualquer forma, a gente tem aqui uma forma de chamar e uma outra forma aqui para a gente poder chamar, tá certo? Se bem que aqui, ó, no range, a gente pode fazer algumas gambiarras. Não é muito interessante não, né? Exemplo. Ó. Certo? Range, coluna A, linha 3. Certo? Essa forma de você selecionar, ela não é muito interessante. Você pode utilizar? Pode. Funciona? Funciona. Tá? Agora, existem situações em que você vai precisar fazer o controle tanto da coluna quanto da linha. Que é o caso que a gente vai ver, que é a questão dos laços, né? Hoje a gente vai ver os if, hoje a gente vai ver as condicionais, né? Então, nas condicionais, também existe, sem ser interessante, a gente trabalhar com os cells. Né? Qual a vantagem? Controle de coluna e controle de linha. Certo? É a maior vantagem que a gente tem.